Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo do amor. Vou meditar no capítulo 17, a oração de Jesus. Oração esta que foi feita na noite anterior da sua morte. Foi feita logo após a celebração da Páscoa. Ele celebrou a Páscoa juntamente com seus discípulos e depois dele ter celebrado a Páscoa, ele profere vários ensinamentos e encerra com esta oração que é linda. Se vocês lerem o capítulo 17, ou melhor, o finalzinho do 17 e o 18, vocês vão perceber isso. Tendo dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então pode ver que isso aqui é o início do capítulo 18, tendo Jesus dito essas palavras, essa oração que ele fez e essas palavras que ele disse, ele foi para o jardim do Getsêmani. Vamos ver o que diz o texto sagrado a respeito da oração de Jesus pelos seus discípulos. Tendo Jesus falado estas coisas, que coisas são essas que Jesus disse? Está aí no capítulo 16, no capítulo 15 e também no capítulo 14. 14, quando Jesus diz que ele ia para o Pai preparar um lugar. Depois ele fala da videira e os seus ramos. Depois também ele fala sobre a missão do Espírito Santo. A palavra de despedida de Jesus está aí no capítulo 16, versículo 25. E o capítulo 17 ele começa assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Lembrando que a palavra glorificar, ela tem um significado de doxazo, palavra grega, doxazo. Aqui foi usado doxazo, que vem de doxa. E esta palavra, ela significa exaltar, honrar. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer? Olha, é chegada a hora, Pai. Exalta, honra o teu Filho, para que o teu Filho exalte e honre a ti também. Assim como lhe conferiste a quem? A Jesus. Olha, assim como o Senhor me conferiu autoridade, e a autoridade que ele usou, a exousia, ou exousia, é um poder de decisão. Toda autoridade de decisão o Senhor me deu, sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então foi Deus quem nos deu a Jesus. E ele tem toda a autoridade sobre toda a carne, o poder de decisão de toda a carne. Que decisão é essa? É de conceder vida eterna àqueles a quem o Pai deu a Jesus. Foi o Pai que nos escolheu e nos deu a Jesus. E a estes aos quais o Senhor deu a Jesus, ele concedeu vida eterna, porque ele tem toda a autoridade. Versículo 3. E ele pode ver que no versículo anterior, ele fala de vida eterna, e que ele conceda a vida eterna. E o 3 ele fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quem é que enviou Jesus?
Foi o próprio Pai, o próprio Deus é que enviou Jesus para nos dar a vida eterna. Por isso é que Deus concedeu todo o poder à pessoa de Jesus, para que ele pudesse conceder a nós vida eterna, mediante a sua morte ali na cruz do Calvário. Ele estava aqui já encerrando as últimas palavras de Jesus, ainda neste corpo físico, aos seus discípulos. Então a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único, no hebraico errado, único Deus, não há outro Deus, somente um único Deus verdadeiro, que é o Yahvé. E a Jesus, a quem o Senhor enviou. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Olha, Pai, eu honrei o Senhor aqui na terra. Pode ver que o Filho fez tudo aquilo que o Pai mandou para que Jesus viesse fazer. Eu faço as obras do meu Pai. Então Jesus veio cumprir a ordem do Pai. Ele veio honrar o Pai aqui nessa terra. Ele veio exaltar o Pai na terra. Por isso que, agora glorifica, ó Pai, exalta, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aí comprovando que Jesus não foi criado, que Jesus é Deus, e sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, e veio e nos resgatou mediante a sua morte no Calvário. Pode ver que, olha, glorifica-me, ó Pai, após honrar ele, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, ou seja, manifestar, eu revelei, eu mostrei ao mundo o teu nome aos homens que me deste do mundo. Então, Deus deu pessoas, um grupo de homens a Jesus. Então, o que diz? Eu manifestei o teu nome, eu apresentei o teu nome aos homens, aqui homens é antropos, homens com relação à sua espécie, que me destes no mundo, do mundo, eram teus. Ou seja, os homens é do Senhor Deus, eram teus, porque Jesus veio com a missão de resgatar este homem. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Olha, foi o Senhor que me deu estes homens, e o Senhor confiou a eles a minha pessoa, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Se você ler o capítulo 16, do versículo 26 em diante, você vai perceber isso, que os discípulos disseram para Jesus, disseram aos seus discípulos, versículo 29, olha: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, porque Jesus falou abertamente para os seus discípulos. Então os discípulos entenderam aquilo que Jesus veio fazer, já no finalzinho do ministério de Jesus. Por isso que agora eles reconhecem que todas as coisas me tens dado provém de ti, que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Quem? Deus deu as palavras ao Filho, e o Filho revelou quem? Aos seus discípulos. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Então, o Filho veio exaltar o Pai, veio fazer a obra do Pai, e mostrou para os discípulos que tudo aquilo que Jesus fez foi amando do Pai. Foi o Pai que deu ordens para que o Filho viesse aqui nessa terra e fizesse. No versículo 9 diz assim: e por eles que eu rogo. Eles quem? Os discípulos que estavam ali diante de Jesus, porque Jesus estava fazendo oração em favor dos seus discípulos. E Jesus diz: olha,
é por eles que eu rogo. Eles quem? Pode ver qual que é a ideia de pensamento dos versículos. São aqueles que Deus deu a Jesus, os seus discípulos. Foram aqueles que foram dados a Jesus. É por eles, ó Pai, que eu estou pedindo. Então o Senhor Jesus, Ele roga ao nosso favor junto ao Pai. Por isso que Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Ele está diante do Pai, rogando ao nosso favor. Por isso que Ele fala, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Mundo, aqui a palavra é cosmos. As pessoas que estão inseridas neste mundo e que não conhecem a Deus. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja bem, que maravilha. É muito bom servir a Jesus. É muito bom saber que nós temos um advogado. É bom sabermos que nós temos um intercessor junto ao Pai, que a todo momento está rogando ao Pai eterno ao nosso favor. E diz aqui que, olha, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Eu estou cuidando daqueles que são teus. Esta é a oração de Jesus ao Pai. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E neles eu sou o quê? Neles eu sou honrado. Aqui fala da unidade, a unidade do Filho para com o Pai, porque há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pode ver que eu e o Pai somos um. Não existe esta ideia de três deuses. Existe um único Deus. Então aqui, por isso que ele fala, ora, todas as minhas coisas são tuas, porque Jesus é Deus. E as tuas coisas são minhas. O Pai e o Filho, está falando que é de unidade, eles são uma pessoa, e também o Espírito Santo. Já não estou no mundo. Parece que Jesus estava se considerando aqui como já saindo deste mundo. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Porque Jesus estava de partida. No dia seguinte, ele entregaria a sua vida por nós ali no Calvário. E olha, eu já não estou no mundo, mas eles, quem? Os discípulos, eles vão continuar no mundo. Pode ver. Mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou, olha, eu vou para ti. Para junto de ti. Olha a unidade aí de novo, a unidade de Deus. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Veja bem, o que Jesus estava querendo dizer assim? Aqui, olha, que os meus discípulos, eles sejam um, no mesmo propósito, no mesmo ideal aqui neste mundo, que é expandir o evangelho do reino. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um. O grupo de discípulos sejam um, na unidade. Assim como nós também somos um. Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, unidade. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, com exceção o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, olha, todos aqueles, Pai, que o Senhor me deu, todos eles eu guardei, enquanto eu estava com eles. Agora, já não estarei mais com eles. Daqui a pouco eu serei preso. Pode ver que logo depois disso aqui, Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, ele é preso, pronto, já não está junto com seus discípulos mais. E diante desse quadro que estava próximo a ser cumprido, ele fala que, olha, Pai, eu os guardei no teu nome, porque o Senhor os me deu, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, a não ser, Pai, teve um que se perdeu. Qual? Quem foi ele? Judas se perdeu, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora
vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Ou seja, eu vou para o Pai, eu vou junto para ti, isto falo no mundo, para que eles tenham quem? Os discípulos, aqui neste mundo, eles tenham o meu gozo. Eu estou indo para o Senhor e os discípulos vão continuar no mundo. Mas que esses discípulos que eu estou deixando aqui, eles tenham o gozo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Olha, eu dei a eles, Senhor, a tua palavra, ó Pai. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Por isso que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama as coisas deste mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível ter o amor do mundo e ter o amor do Pai. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. É impossível você ter duas coisas dentro do seu coração. Você amar duas coisas ao mesmo tempo. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. E quando eu amo o mundo está do meu lado. O mundo não vai me odiar. Mas quando eu estou amando a Deus, automaticamente o mundo vai me odiar. Então é muito fácil saber se eu estou amando as coisas deste mundo ou se eu estou amando as coisas de Deus. Se o mundo está do meu lado, o mundo não me maltrata, o mundo não me persegue, é sinal de que eu estou amando as coisas do mundo. Mas se o mundo me odeia, se o mundo me maltrata, é sinal de que eu estou amando a Deus. Por isso que o mundo odiava os discípulos, porque eles amavam a Deus. E outra coisa interessante, o versículo 15, Jesus disse, olha, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O que Jesus quer dizer? Olha, eles não podem sair do mundo, porque eles têm que ser o quê? Luz no meio das trevas, sal da terra e luz do mundo. Eles deveriam ser. Então, eles não poderiam ser tirados deste mundo. Mas o que ele disse? Não peço que os tire deste mundo, e sim que os guarde do mal. A palavra grega aqui é guardar da influência do mal nas nossas vidas. Aquilo que me influencia a fazer o mal. É isto que o Senhor Jesus queria dizer. Olha, Senhor, guarde-os da influência do mal. Versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra santificar, ela é uma palavra grega que ágios, que significa separar, estar separado. Então, a santificar é a ideia de separação. O que ele diz? Separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é que santifica o homem? O que é que separa o homem do pecado? É a palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor está em nosso coração, nós somos separados, nós somos santificados. Por isso que enquanto nós vivermos nesse mundo, nós temos que estarmos sempre focados na palavra de Deus, porque é ela que nos santifica, porque ela é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por isso que os discípulos não poderiam ser tirados deste mundo. Eles deveriam continuar no mundo. Para quê? Para fazer a obra do Senhor. Então, assim como o Pai, o Senhor me enviou a esta terra com uma missão. Jesus foi o primeiro missionário. O Senhor me enviou a essa terra com uma missão. Eu, sendo Deus, ele foi feito carne e habitou entre nós. Ele veio com uma missão. Assim também aos discípulos ele deu uma missão. E outra coisa, o versículo 20 é que é mais interessante ainda. Não rogo somente por estes. Estes quem? Os 11 que estavam ali ao redor de Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, todos aqueles que viriam ainda a crer em Jesus,
o Senhor Jesus já estava rogando por eles. E veja bem, a fim de que todos sejam um. Todos quem? Todos aqueles que iam ser agregados ao corpo de Cristo. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, é a unidade dos discípulos, a unidade dos crentes, juntamente com a pessoa de Cristo. Então, nós somos uma unidade em Cristo. Assim como Jesus está com o Pai formando uma unidade, os discípulos também deveriam ser uma unidade e todos em um, expandindo o reino dos céus aqui nesta terra. 22. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Assim como o Pai é um em Cristo, Cristo também é em nós, forma o quê? Um corpo, que é a igreja de Cristo. E quando o mundo olha para nós, o que o mundo tem que enxergar? Ele tem que enxergar a pessoa de Jesus. E quando eles olham para nós e passam a ver a pessoa de Cristo em nós, aí sim, eles vão aceitar a palavra da verdade. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. O desejo de Jesus aqui é que onde eu estou, os meus discípulos estejam também. Que vontade maravilhosa de Jesus é esta, que onde Ele esteja, nós estejamos também. E ele fala de glória, para que vejam a minha glória. Que glória é esta? Esta glória foi dada ao Filho antes da fundação do mundo. E para encerrar, diz assim o 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Ou seja, eu falei, o mundo não te conhece, Pai, mas estes aqui, que o Senhor me deu, estes agora me conhecem. Por que eles me conhecem? Porque eles compreenderam que foi o Senhor que me enviou a esta terra. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. A quem? Aos discípulos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que maravilha o encerramento deste capítulo 17. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ou seja, Jesus veio honrar o Pai e fazer o Pai ser conhecido entre os seus discípulos. E o ainda farei conhecer a quê? A fim de quê? A fim de que o amor aqui é amor ágape, com que me amastes, o mesmo amor que o Pai teve para com a pessoa do Filho, este amor esteja em quem? Em nossas vidas, como discípulos de Cristo. E eu esteja neles também. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá.